Bem-vindo, querido amado ouvinte da Palavra de Deus, você, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez para mais uma videoaula, a terceira videoaula do curso de Hermenêutica. Amém? Você, querido, que não assistiu às outras aulas, vá lá no nosso canal e você vai estar assistindo as outras aulas que estão ali disponíveis, totalmente grátis. Eu só peço que você dê um joinha aí para estar alavancando o canal e também se inscreva aí, onde está escrito inscreva-se em vermelho, você se inscreva para que você possa estar dando força para esse canal. Se você gostou ou gostar do nosso trabalho, você envia para mais alguém, porque com certeza vai ser uma bênção para a sua vida, amém? Na aula passada, nós começamos a estudar sobre os abismos a serem vencidos para que possamos interpretar um texto com mais clareza. Ficou faltando um dos abismos, que é justamente o quarto abismo, o abismo da história, tá? Hoje nós vamos estar falando sobre o abismo da história e vamos estar entrando aqui também em outro assunto, que é o quarto assunto. A Bíblia é inspirada por Deus, né? Na aula passada eu mostrei aqui alguns recursos, né, tecnológicos aqui de alta definição aqui da NASA para mostrar para vocês aqui o nome, quando falamos do amor, né, nós falamos do amor ágape, né, que representa o amor sobrenatural, acima de todas as coisas, o amor sublime, agaporn, que é a conjugação de ágape que diz amas-me, mas esquecemos aqui de mostrar o do fileu, né, que é um amor fraterno, amor de amigo, né? Aquele amor fraternal. Então nós vemos que o nosso canal é extremamente simples, né? O cachorro late, o passarinho canta lá no quintal, mas tem algum recurso, né, tecnológico também que nós podemos usar aqui, por que não? Não quer dizer que nosso canal seja tão pobrezinho assim, não é verdade? E nós vamos estar entrando aqui no quarto abismo, que é o abismo da história. Quarto abismo, a história. Para o intérprete, o conhecimento histórico é muito importante. A situação política da época do autor, a realidade que ele vivia, sob que influência vivia o seu povo, se havia guerra ou paz, se estavam livres ou cativos. Tudo isso influiu no que ele escreveu. O povo hebreu já foi peregrino na terra, já foi de hóspede a escravo no Egito, voltou a peregrinar, firmou moradia na Palestina, foi levado cativo para a Síria e Babilônia, voltou para a Palestina, foi dominado pelos romanos e, após os tempos bíblicos, foi espalhado entre as nações, para em 1948 se reunido novamente na Palestina. Nós vemos que esse povo realmente ele teve, né, toda uma história de nômades, né, peregrinos, para estar cativos, para estar sendo um reino e ser levado cativos e espalhados posteriormente, dominados antes disso pelo Império Romano. Então nós vemos que esse povo realmente ele teve várias influências. Quando Israel saiu do Egito, trouxe astronomia, arquitetura e vários conhecimentos, principalmente na agricultura. Quando o povo voltou do cativeiro, voltou falando aramaico, a língua dos babilônicos. Israel, quando foi dominado pelos romanos, o idioma grego e o latim foram também introduzidos no meio do povo. Por conta disso, a cultura helenista, grega, né, e romana, latina, filosofias, literaturas, até mesmo os nomes das pessoas sofreram influência destas culturas. Por exemplo, Simão foi chamado Pedro pelo próprio Cristo, né? João Marcos, etc. Veja que um dos nomes que era de origem estrangeira, Pedro, né, que no grego, que era grego, né, significava pedra, né, Petros. E Marcos era latim, né? Marcos é um nome do latim. E muitos nomes que eram de forma grega, e muitos nomes eram de forma grega de algum nome hebreu, né? Era uma forma grega de algum nome hebreu, né? Eles helenizavam os nomes hebreus, vamos dizer assim. Jesus, por exemplo, ele é uma reflexão do nome Josué, né? Que na verdade, e vemos aqui Judas, que seria Judá, o nome verdadeiro, né? Judá, mas ele foi helenizado, foi latinizado, vamos dizer assim.
A realidade histórica que o escritor vivia influenciava no que ele escrevia. Por este motivo, a história é de fundamental importância para o intérprete bíblico. Nós vemos, irmãos, que o Israel do tempo de Cristo era um Israel completamente diferente do Israel que peregrinava pelo deserto e do Israel que estava no cativeiro babilônico, do Israel que estava lá no Egito escravizado. Então, são situações diferentes que esse povo viveu. E toda essa realidade que eles viviam influenciava naquilo que os escritores escreviam, na verdade, né? Porque era a cosmovisão que eles tinham, a visão de mundo que eles tinham. Eles lidavam com a cultura desses povos, na verdade, né? O Israel, ali na época de Cristo, estava lidando com toda a situação filosófica dos gregos, dos romanos, e tinha outro tipo de ciência. Israel, quando estava no Egito, ele saiu dali uma tribo africana, na verdade, né? O Egito ali é a África. Então ele trouxe ali costumes africanos, lutava com armas africanas, tinha uma arquitetura voltada para aquele povo, agricultura voltada, né, para a realidade dos povos africanos que viviam à margem do Nilo. Então Israel ele perdeu muito da sua essência dos pastores ali da Palestina e daquela situação toda, né, ficaram condicionados. Nós vemos que quando eles reclamaram ali com Moisés, né? Lá tínhamos pepino, lá não tínhamos isso, aquilo, e a realidade do deserto era outro tipo de alimento, outro tipo de realidade, uma situação mais árida. Então nós vemos que foi toda uma adaptação que eles tiveram que passar, e toda essa cultura realmente influencia, na verdade, toda essa cultura e influência do mundo que estava ao seu redor, influencia na realidade que a pessoa vive, e como ela escreve, como ela se expressa, né, o mundo que ela está vivendo naquela situação. Todos os abismos aqui estudados influenciaram no trabalho dos escritores bíblicos, não na sua inspiração. Irmão, influência cultural não tem nada a ver com a inspiração de Deus, tá? Deus inspirou ali as pessoas do Novo Testamento, pessoas extremamente eruditas, como o apóstolo Paulo, vamos dizer assim, né? Como também pessoas extremamente simples, né, como Pedro ali no próprio Novo Testamento, né, pessoas que tiveram toda uma cultura, um ensinamento, um preparo dentro da corte de Faraó, como Moisés, que escreveu maravilhosamente, né, e também nós vemos pessoas mais simples, alguns profetas que tinham uma vida mais simples, por exemplo, que não tiveram essa oportunidade ali de estar tendo uma cultura tão rebuscada, vamos dizer assim. Mas isso não tem nada a ver uma coisa com outra, porque a inspiração ela vem de Deus, né? A maneira como a pessoa se expressa pode ser um pouco diferente, mas a inspiração ela vem de uma fonte só. Então, muitas das vezes, irmão, você pode ter certeza, quando Deus estiver usando você vai além da sua capacidade, porque você tem uma certa capacidade, um certo preparo, né, teológico, bíblico, isso é necessário que haja, porque a Bíblia fala o seguinte: o Espírito nos faz lembrar daquilo que ele disse. Então, como é que você vai lembrar daquilo que ele disse se você não leu, né? Como é que você vai lembrar uma coisa que você não conhece? Então, o que acontece? Você tem conhecimento, mas tem uma hora que o Espírito Santo ele vai te dar um upgrade, na verdade, na sua vida espiritual, ou na realidade que você está vivendo, na mensagem que você está passando, e você vai estar muito além da sua realidade ou da sua capacidade humana. Você pode ter certeza disso, não é porque nós estudamos que nós não acreditamos no poder e ação do Espírito Santo. Isso aí é indiscutível, não é verdade? Deus não utilizou os escritores como marionetes. Podemos ver nitidamente a marca pessoal de cada um deles em seus escritos. Deus os utilizou, sim, como instrumentos da sua vontade. Nós vemos que o estilo de escrita das pessoas são diferentes. Não é verdade? Tem gente que escrevia de uma maneira diferente. Você vê Paulo extremamente filosófico, e você vê Pedro extremamente simples, mas trouxeram a palavra de Deus com poder, com a verdade extraordinária, né? E isso aí não tem nada a ver. O grau de instrução de uma pessoa não influencia no poder de Deus que está sobre a sua vida e como ela age, né? Porque nós somos instrumentos de Deus. Instrumentos de Deus. O quarto ponto aqui, irmão, a Bíblia é inspirada por Deus. Isso é uma afirmativa, tá? A Bíblia é inspirada por Deus? Vamos fazer essa pergunta, na verdade. Na verdade, isso é uma afirmativa, né? Sim, a Bíblia é inspirada por Deus. Amém? Podemos afirmar que a Bíblia é de fato inspirada por Deus. Ela foi escrita por cerca de 40 escritores,
mas tem um só autor. Não, o autor da Bíblia é Deus. Amém? Paulo, em 2 Timóteo 3,16, escreveu: toda a escritura é divinamente inspirada. Paulo utilizou aqui uma palavra nunca antes utilizada ou mesmo mencionada. Teopneustos. Na verdade, Paulo falou teopneustos, que significa divinamente inspirada. Teopneustos com P mudo e TH, tá? Teopneustos, que significa divinamente inspirada. Nunca ninguém tinha usado essa expressão, amém? Esta palavra provavelmente foi criada pelo Espírito Santo. Ele é realmente o maestro que rege o universo. Irmãos, essa palavra, essa expressão realmente foi criada pelo Espírito Santo, porque inspirou Paulo ali a estar transcrevendo essa palavra. Então, o que acontece? Divinamente inspirada. A Bíblia é divinamente inspirada. Vamos ver agora os níveis de inspiração da Bíblia. Primeiro, ela é inspirada a nível verbal. É a crença que cada palavra dos autógrafos é inspirada por Deus. Mateus 5, 17 ou 19, por você dar uma lidinha lá. Mateus 5, 17 e 19. Então, o autógrafo que foi escrito ali pelo autor, todo ele foi inspirado por Deus. Amém? Segundo, plenária. É a crença que a Bíblia é inspirada como um todo. Ou seja, plenamente inspirada, tá? Não tem um pedacinho para lá, um pedacinho para cá, não. A Bíblia, ela não contém escrituras ou palavras inspiradas, não, ela é completamente inspirada. Infalível. A Igreja Católica acredita na infalibilidade papal. Eles acreditam que o Papa não falha nunca. Nós sabemos que só Deus é infalível e podemos afirmar que a sua palavra também o é. Por exemplo, é perfeita em questões de moral e fé. Você pode abrir aí Salmos 19, do 7 ao 9, e Tito, capítulo 1, versículo 2, tá, irmãos? A Igreja Católica, ela acredita que o Papa, ele tem infalibilidade papal, né? Ou seja, da infalibilidade papal. Ou seja, o Papa não erra nunca. Isso nós sabemos que é uma inverdade, correto? Só quem é perfeito é Deus. Então, a palavra de Deus, ela é perfeita porque ela foi inspirada pelo próprio Deus Criador. Amém? Inerrante. A Bíblia é também inerrante, por exemplo, nas questões científicas e históricas. Quando falamos de Bíblia, falamos de fatos reais e não de fábulas. A palavra não pode ser anulada. João 10, 35. A palavra de Deus é perfeita e em todos os aspectos. Provérbios 30, versículo 5. Depois você pega essas referências e dá uma lida aí, tá bom? Dá uma estudada. Então, o que acontece? A Bíblia, ela é inerrante, tá, irmãos? Não existe erro na Bíblia, beleza? E ela também não conduz ninguém ao erro. Ela pode até mostrar o erro de algumas pessoas para que nós possamos tomar isso como exemplo para a nossa vida. Amém? Todos os fatos descritos na Bíblia são comprovados historicamente. Por exemplo, as profecias têm se cumprido sistematicamente. Os personagens bíblicos normalmente são encontrados nos livros de história. A Bíblia é um livro real, com pessoas reais, falando de fatos reais. Irmão, a Bíblia é real. Isso aqui não é um conto de fadas. Isso aqui é algo real, verdadeiro. Amém? Então, o que acontece? Outro dia eu estava assistindo um documentário, eu gosto muito de documentário, eu estava assistindo um documentário falando dos grandes generais da história, né? E no meio daquele documentário, que era um documentário que não era evangélico, não era cristão, mas era um documentário histórico, tão somente, algo de história, e ali apareceu Josué. Você vê, Josué apareceu ali como um dos grandes generais da antiguidade, né? Estratégias militares, com um povo muito pequeno, ele lutava e usava determinado tipo de armas extremamente simplórias, vamos dizer assim, que as armas que Israel trouxe
trouxe do Egito, eram aquelas espadas egípcias que pareciam um foice, né? E aquelas coisas mais, e depois para replicar esse tipo de arma no deserto, teve uma grande dificuldade. Eles tiveram que adaptar muito tipo de arma, tiveram que usar a funda, por exemplo, que é a pedra jogada, né? Os camaradas lutavam com a tiradeira, vamos dizer assim, por dias de hoje, e eles eram bem-sucedidos, irmãos. Era o poder de Deus? Sim, maravilhosamente agindo na vida deles. Mas eles se adaptaram a armas, né? Eu costumo dizer que Israel, com pau e pedra, eles fizeram coisas extraordinárias a nível militar, a nível estratégico. Por quê? Inspiração de Deus, orientação de Deus, poder de Deus sobre a vida deles. Isso aí é indiscutível, né? Então nós vamos dar uma recapitulada aqui. Bíblia verbal, né? Inspirada a nível verbal. Cremos que todos os autógrafos, né? Todo o original foi, de fato, inspirado por Deus. Amém? Plenária. Nós cremos que a Bíblia ela é inspirada por um todo. Tem gente que acredita que a Bíblia contém a palavra de Deus. Mentira. A Bíblia é a palavra de Deus. Infalível, ou seja, a Bíblia não falha, né? Se existe alguém que não falha, é Deus e a sua palavra. Não falha. Bíblia não falha. Inerrante. Nós vemos que a Bíblia ela não erra. Até os próprios fatos científicos, nós vemos aí dia após dia cientistas, historiadores, arqueólogos comprovando fatos bíblicos. Isso aí, coisa que a Bíblia já era descrita, né? Havia-se uma dificuldade muito grande de se aceitar que existia um dilúvio mundial. Hoje já não tem essa dificuldade mais. As pessoas já acreditam, grande maioria dos cientistas já acreditam que realmente houve um dilúvio, sim, mundial, sim. E fatos históricos bíblicos que estão ali descritos são toda hora confirmados pelos arqueólogos. Então, meu querido, essa grande aula, essa pequena grande aula que nós fizemos hoje, né? Porque vai ser bem curtinho esse vídeo. E nós vamos estar trazendo aqui no nosso recurso, né, da NASA, né, vamos dizer assim, na próxima aula, a palavra teopneustos, para que você possa gravar, né? E essa palavra, ela significa divinamente inspirada. Foi uma palavra ímpar, né? Que o próprio Espírito Santo inspirou Paulo ali para que escrevesse, porque ela não tem precedente. Antes disso, ela não existia, tá? Não podemos dizer que seja licença poética, que Paulo, de cara extremamente ético, né? E zeloso, ele não ia simplesmente criar uma coisa do nada ali. O Espírito Santo deu realmente essa visão para ele de escrever essa palavra, essa frase maravilhosa. Na próxima aula nós vamos começar a estudar o número 5.5, que é os meios errados de interpretação. Meu irmão, isso é maravilhoso, viu? Isso é maravilhoso, os meios errados de interpretação. E você vai entender aqui como as pessoas interpretam a Bíblia de uma maneira errônea. E a Bíblia era tão simples, principalmente quando você pede graça ao Espírito Santo, que está aí disponível a todos nós aí, não é verdade? Então, Deus te abençoe, querido. Se inscreva no canal, dá um joinha aí, tá? E compartilha esse vídeo com as outras pessoas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.